Como amar sua esposa de acordo com a Bíblia. O casamento é um relacionamento mais bonito que duas pessoas podem ter, mas ainda dá trabalho. Felizmente, os seguidores contam com a palavra da verdade quando enfrentam desafios. Ela está cheia de passagens convincentes sobre o amor, incluindo versículos dedicados a como um homem deve tratar sua esposa. Veja nesse vídeo 8 orientações de como tratar a sua amada com o devido respeito e agir das formas corretas em casa. Primeira orientação: ame a sua esposa acima de tudo. Além do Pai Eterno, a sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida. Portanto, o seu relacionamento precisa ser construído com base em um amor profundo e forte que um sente pelo outro. No livro de Efésios capítulo 5 versículo 25 afirma que o homem deve amar a esposa da mesma forma que o bom pastor amou a igreja, enquanto no versículo 28 diz que você deve amar a mulher como ama o próprio corpo. Você deve conhecer a sua esposa de dentro para fora. Preste atenção ao que ela diz, e faz o tempo todo, e descubra o que a torna única e especial. Segunda orientação: forme uma equipe com a sua esposa. Os dois têm que trabalhar lado a lado para construir uma vida em conjunto. Nesse sentido, ela é a sua principal companheira. No livro de Gênesis capítulo 2 versículo 18, traz que o Pai Eterno criou Eva porque Adão precisava de uma ajudadora idônea. No versículo 24 assim diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Em um casamento saudável, o homem e a mulher acentuam as qualidades um do outro e ajudam a diminuir os defeitos, como se fossem um só. Por exemplo, pode ser que você seja impaciente, enquanto a sua esposa tenha mais calma para resolver situações delicadas. Terceira orientação: seja compreensivo com a sua esposa, mesmo quando ela errar. Por mais que você ame a sua esposa, ela vai cometer algum erro de vez em quando, como ser impaciente ou grosseira. No entanto, no livro de Colossenses diz: vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Mostre compaixão e amor à sua esposa para que ela aprenda com os erros e não os cometa de novo. Em 1 Coríntios capítulo 13 versículos 4 e 5 afirma o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. É claro que você também tem que ser humilde e pedir perdão caso cometa algum erro. Quarta orientação: proteja a sua esposa de todo mal. Por mais que a sua esposa seja capaz de cuidar de si mesma, a palavra da verdade coloca em você, o homem, a responsabilidade de a proteger. Faça o que for necessário, tire ela de situações de risco, defenda-a quando for preciso, etc. Em alguns casos, isso pode significar que você deve tomar decisões responsáveis por si próprio, para que ela não seja afetada. Em um relacionamento saudável e pautado na palavra da verdade, a esposa também protege o esposo. Por exemplo, ela pode cuidar da sua saúde lembrando você de ir ao médico para um check-up por ano ou incentivar o cultivo de boas amizades. Quinta orientação: incentive a sua esposa a ser sempre a melhor pessoa possível. Toda pessoa que vive um casamento feliz e saudável quer ver o cônjuge atingir o próprio potencial. Sendo assim, fale das coisas boas que você enxerga na sua esposa e incentive-a a sempre ir atrás dos próprios sonhos. Lembre-se de que todo mundo tem talentos e paixões e de que a palavra da verdade diz que tudo isso são dádivas que trazem honra ao Pai Eterno. Em Hebreus capítulo 10 versículo 24 diz: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sexta orientação: demonstre o quanto você é confiável à sua esposa. Apesar de ser importante dizer à sua esposa o quanto você a ama, o maior exemplo de amor que uma pessoa pode dar a outra é a devoção ao longo da vida. Mostre que você é confiável, fiel e honesto o tempo todo. A palavra da verdade diz que ações falam mais que palavras. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua,
mas por obra e em verdade. 1 João capítulo 3 versículo 18. Sétima orientação. Desenvolva uma relação sexual íntima com a sua esposa. Você também deve criar laços físicos com a sua esposa, seja passando alguns minutos com ela antes do trabalho ou organizando uma noite romântica a dois. Mesmo que as suas rotinas sejam movimentadas. Isso não só supre necessidades físicas, mas também fortalece os laços emocionais e espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 3 diz: O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Oitava orientação. Busque se dedicar integralmente à sua esposa pelo resto da vida. Para amar a sua esposa de acordo com a palavra da verdade, você tem que entender que o casamento é uma instituição permanente. A palavra de Deus afirma que o divórcio só deve acontecer em casos de infidelidade. Portanto, prepare-se para enfrentar todos os outros desafios no seu caminho. Como diz Marcos capítulo 10 versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Lembre-se de que o casamento é uma dádiva e honre-o a todo custo. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Cantares de Salomão capítulo 8 versículo 7. Dedique mais na leitura da palavra da verdade. Isso vai ajudá-lo a ter mais conhecimento daquilo que o Pai Eterno tem sonhado para o seu casamento. Você terá prosperidade no seu casamento a partir do momento que você seja obediente à voz do Espírito Santo. Não esqueça que amar é uma decisão. Estas orientações são apenas um ponto de partida para um relacionamento saudável e duradouro. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Te aguardo no próximo.